Bem, então, o que que nós precisamos ajustar, né? E aí eu quero que vocês tenham atenção e depois que eu terminar de explicar, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar, tá? Quem tem sua canetinha e seu papel, anotem. Embora eu até um fórum já abri hoje. Eu gosto de tudo organizado. Acabei de abrir um fórum para ajudar vocês a se organizarem e também, caso vocês queiram me fazer alguma pergunta. Vamos lá. Vocês, na última aula, eu deixei uma proposta de uma atividade para vocês, né? Não é para hoje, não. Mas eu deixei uma proposta de um plano de aula. Vocês se recordam disso? Sim, que a gente tinha que fazer Sim. ou fazer um plano de aula Sim. ou fazer uma apresentação de uma aula. Isso aí. Então vamos ajustar alguns pontos. Só relembrando, quem optar por fazer um plano de aula, um plano de aula escrito, eu gostaria que fizesse no PowerPoint. Depois eu vou dizer para quando que é. Eu só estou falando para que vocês já possam ir pensando. Gostaria que fizesse no PowerPoint, colocasse o nome do grupo no PowerPoint e ali discriminasse a aula. Qual é a proposta da aula, se é uma aula para um dia, uma semana, né? Inclusive hoje, eu vou encerrar o conteúdo e vou falar um pouquinho sobre esse planejamento, né? O porquê de planejar, porque tem tudo a ver com esse trabalho que vocês vão fazer. E trouxe também alguns pontos que, para os que forem fazer o plano de aula escrito, digitado no PowerPoint, eu trouxe alguns pontos que vocês podem acrescentar lá para tornar assim mais organizado o trabalho, ok? Mas na hora certa eu vou falar. Então ficou um trabalho em grupo, onde o grupo pode optar ou por fazer assim no PowerPoint, e é bom salvar em PDF. Se quiser me enviar antes é melhor, porque aí no dia não fica ninguém tenso. E aí, estando comigo anteriormente, eu já posso deixar aqui no meu computador. E é só falar, agora é o grupo tal, e eu já coloco e vocês apresentam, tá? É uma opção também. E quem não optar por fazer o plano escrito, para apresentar só como que pensaram o plano, eu deixei que vocês gravassem uma videoaula mesmo, né? E aí, quando alguns me perguntaram, eu falei, olha, vocês podem... eu determinei o número de componentes no grupo, eu disse até quantos? Eu não lembro, não. Não, né? Eu deixei livre? Professora, você falou, eu acho que mínimo 4, máximo 8. Foi isso, né? Então, tudo bem, então vou manter a minha palavra, né? A não ser que surja alguma emergência no meio desse processo, e se no meio do processo algum de vocês não conseguir se inserir no grupo por uma emergência, aí tudo bem, me explica no privado e a gente vê o que faz. Mas a minha sugestão é que seja realmente assim, mínimo 4 e máximo 8. Passou de 8 fica complicado, né, gente? Porque, por exemplo, se o grupo optar por fazer uma videoaula, essa videoaula, a minha sugestão é que cada um, vamos supor que seja uma videoaula para 3 dias, ou uma semana, não sei. Cada um grava um pedacinho, né? Depois alguém que tenha domínio, junta esses vídeos. Agora, a gente tem que tomar um cuidado, porque se o vídeo começa a passar de 15, 20 minutos, aí já viu que fica pesado, né? Então, só para que a gente se organize, para que a gente pense, tá? E assim a gente vai se organizando. Então, qualquer dúvida sobre o trabalho, eu estou à disposição, mas eu já vou falar das datas já. Bem, Adriana, oi. posso fazer uma pergunta sobre o trabalho? Claro, Cris. Esse trabalho, a gente pode apresentar nós, alunas, seja lá a quantidade que for o grupo, né? 8, 2, 3, 4, não, mínimo 4, 4, 5. Ou a gente pode fazer uma busca
na internet, buscar um vídeo na internet e a gente fazer um pequeno comentário. Olha só, Cris, deixa eu te falar uma coisa. Tendo cuidado com o tempo que você acabou de falar, não estender muito, né? Um vídeo pequeno. Existe Deixa eu essa te possibilidade? falar, Cris, se vocês optarem por gravarem uma aula onde nós aqui seremos os alunos, e eu até dei um exemplo, né? Falei, ó, nós seremos os alunos do Maternal 2, né? Ou do ano que vocês escolherem. Se vocês optarem por gravarem o vídeo, eu gostaria que vocês fizessem. Mas, se vocês optarem por planejarem escrito, aí vocês podem, no planejamento... Ih, gente, eu tô ouvindo a minha voz aí. Deixa eu desativar o som. Minha nossa. Ouvir a própria voz dando aula, ninguém merece. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, Cris, se você optar por fazer no PowerPoint e você, lá na sua dinâmica de aula, pode inserir um vídeo que você usaria para trabalhar com a turma, entendeu? O que eu estou querendo dizer é que se for a aula gravada, eu gostaria que vocês dessem a aula. Mas, nesse caso do vídeo, por exemplo, ele seria um recurso se você optar por montar uma aula escrita, entendeu? E não a aula prática. Cris? Cadê Cris, gente? Cris, o seu áudio está desativado, porque eu desativei o áudio de todo mundo. Eu quero saber se você entendeu ou se eu explico um pouquinho. Não, entendi. E outra coisa, Cris, não tem obrigação, eu vou gravar um vídeo, é aula para uma semana. Não é obrigado a fazer aula para uma semana. De repente, vocês vão gravar para um dia só de aula, 2 dias. Poxa vida, eu gravei uma historinha, aí eu quero dar sequência com uma atividade de ciências, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui da minha cabeça. Eu preciso de 2 dias. Tudo bem, gente. O grupo do vídeo também pode optar por, antes de exibir o vídeo para a turma, fazer assim uma explicação por aqui mesmo. Olha, gente, a gente fez assim, porque é desse jeito, ou não, coloca direto o vídeo. Tem grupo que vai deixar a aula gravada e ponto. Tem grupo que vai optar por, na hora do vídeo, falar assim, olha, a gente vai dar uma aula para assim. Isso está livre. É como eu disse desde o início. Quer dizer, foi como eu disse. Diante de toda a nossa reorganização, eu não estou aqui para fazer assim exigências que não vão contribuir com o processo qualitativo, entendeu? Nesse momento, eu quero juntar útil ao agradável, já que a gente trabalhou rotinas de saúde na creche, já que a gente falou um pouco da importância de higiene na creche, da higiene na creche. Então, assim, eu estou deixando vocês livres e eu acredito que também é uma maneira de vocês buscarem caminhos, tá? Haja vista que somos adultos e sabemos que a internet tem, assim, um campo imenso de aulas prontas e vídeos prontos. Então, assim, eu não sou ingênua a ponto de dizer, poxa vida, não. Claro que a gente sabe que vocês vão pesquisar, que vocês vão lá, vão ter uma ideia, isso é normal, gente. Eu, como professora, quantas coisas eu procuro na internet para acrescentar no texto que eu li, isso é normal, tá? Mas, assim, vamos ver se a gente se organiza direitinho, que eu vou falar das datas agora, e aí vocês vão ver o tempo que vocês têm. Tá bom assim? Mais alguma dúvida sobre a organização? Tá tranquilo, entendi. Entendeu, Cris? Ô, Vanessa, tudo bem, Vanessa, tudo bem. Se não tem jeito, tudo bem, tá bom? Vamos seguir aqui. Ok, professora. Tá. Aline, você quer falar? Foi sem querer. Tudo bem. O que eu quero falar com vocês? Como na P1,
eu não vou cobrar todos os conteúdos na avaliação. Não vou. E eu fiz lá um fórum e expliquei lá bonitinho o que vai ser cobrado, tá bom? É só ir na pasta com o nome. Hoje, por exemplo, a gente vai falar de planejamento um pouquinho, já que vocês estão nessa dinâmica de organização para um trabalho prático. Então, o que eu decidi fazer com vocês? Anotem aí, quem gosta de anotar, porque já está lá no fórum. Oi, Cavalcante, boa noite. Oi, Patrícia também. Érica, quem foi chegando? Oi, boa noite, professora. Boa noite. Conteúdos da P2 vai ser a aula remota 11, tá? É só vocês depois irem lá na pasta do AVA, que vai estar lá. Conteúdo da aula remota 11, que é adaptação à creche. Tá tudo lá arrumadinho, lá no meu AVA. No meu, né? Aqui egoísmo, no nosso. Aula remota 14, que é organização e funcionamento da creche. E aula remota de hoje, que é a aula remota 15, que é planejamento na educação infantil, que também só veio para ajudar, porque é muito mais prazeroso a leitura do que você ficar lendo um capítulo inteiro da Gilda Riso, enfim, tudo isso. Bom, então nós temos 3 conteúdos para P2. Adaptação à creche, organização e funcionamento da creche e planejamento na educação infantil. Sendo que a adaptação à creche e organização e funcionamento estão baseados no capítulo da Gilda Riso, que também está no AVA, na pasta correta, ok? Depois vocês vão lá, vocês vão achar. E o planejamento, eu meio que fiz assim uma seleção, uns apontamentos, é só vocês se guiarem pelos slides de hoje, que já vai dar um direcionamento para vocês bacana. Os conteúdos são esses 3, tendo em vista que eu tirei daqui rotina de saúde, porque a gente já está envolvendo no trabalho prático. Não tem porquê, sabe? Eu vejo que quantidade nem sempre é qualidade, sabe? E aí, eu vi aqui o que é viável e o que eu considero relevante. Tirei tanto que tem 2 capítulos que depois eu vou colocar lá para vocês no AVA, depois, que é assim, quais são os equipamentos necessários para montar a creche? Isso é importante? É importante, mas eu não considero tão relevante para a gente discutir a ponto de se tornar um conteúdo para uma prova, entendeu? Isso aí é mais caso vocês queiram, assim, estar à frente de toda uma estrutura de creche. É diferente de falar de higiene, que todo mundo tem que saber, de falar de funcionários, quem é que trabalha, quem é que direciona, enfim. Mas são esses 3 conteúdos. Aí, gente, a nossa P2, ela vai ser postada na próxima... Não, peraí. Segunda, terça, quarta, sexta, isso. Na próxima aula, dia 9 de julho, quando eu terminar a aula de revisão com vocês, dia 9 de julho também tem revisão. Quando eu terminar a aula no dia 9, eu vou inserir a P2 à noite, logo depois da aula. Eu insiro a P2. Inserir a P2. Vocês terão uma semana para fazer no mesmo esquema e vão me devolver até o dia 16 de julho, tá? Vocês já têm essa data, mas eu estou falando porque comigo tem que ser pingo no i. Eu só funciono assim. Professora, e as apresentações dos trabalhos? Boa noite, Poli, que bom. Vamos que vamos. Boa noite. Boa noite. E a apresentação dos trabalhos? A apresentação dos trabalhos ela vai acontecer em 2 aulas. No dia 23 de julho e 30 de julho. E nessas aulas também,
depois das apresentações, eu estarei disponível para dúvidas, né? Porque vocês sabem que vai ter um período para os alunos que não fizeram a prova no tempo certo, vão ter a oportunidade de fazer, essas coisas. Então, assim, anotem aí, mas eu abri um fórum e no fórum também tem essas datas, ok? Quem tiver alguma dúvida, vai lá no fórum, tem uma colinha lá para vocês. Bom, então recapitulando. Conteúdos da prova P2, aula remota 11, que é adaptação à creche, aula remota 14, que é organização e funcionamento da creche, e a aula de hoje, que é planejamento na educação infantil. Bom, prova postada no dia 9 de julho, que também é o dia da revisão, e devolvida, entregue à minha pessoa, até o dia 16 de julho. E é isso. Acho que sobre datas não tenho nem mais o que falar. Antes de começar o conteúdo, estou à disposição de vocês para as perguntas. Tá ótimo, professora. Tá claro, gente? Adriana, tranquilo. essa aula 11 que você está falando é a data, né? Do dia É que 11. não. Quando eu organizo AVA, quando eram aulas presenciais, olha, eu não fazia isso não. Depois que a gente começou com aulas remotas, eu abro a pasta e escrevo assim: aula remota 11 e boto a data na frente. Então você vai na pasta onde está escrito aula remota 11, entendeu? Entendi. Eu dou nome, eu numero a aula, então não tem erro. Você vai lá na aula remota 11, que tem o conteúdo de adaptação à creche. Você vai na aula remota 14. Isso. Aula remota 14, que tem organização e funcionamento. E a outra que você falou? É a de hoje, fresquinha. Ah, tá. Hoje você vai botar número também, né? Vai ser a 15. 15, tá. Eu tô anotando aqui. Beleza. Mas aí, Polly, eu tava falando com a turma que eu abri um fórum e tem tudo explicadinho lá também. Eu printei uma imagem e coloquei lá com essas datas para ajudar vocês, tá bom? Tá. Eu acho que é isso. E agora a gente pode seguir com a aula. Semana que vem a gente vai fazer uma revisão, tá? Você vai dividir os grupos já para essas datas do trabalho dia 23 e do dia 30 ou vai deixar para mais em cima para dividir? Meu combinado com vocês vai ser o seguinte, presta atenção. Os grupos que me enviarem as produções primeiro, a minha intenção foi o que eu falei para vocês, é a gente não ficar no dia desesperado. Então, assim, pelo menos 3 dias antes da aula, né, é interessante que vocês já comecem a me enviar. Os grupos que me enviarem primeiro, eu digo, deve dar o que aqui? Uns 6 grupos nessa turma? 6 grupos, 7 grupos mais ou menos? Deve ficar uma divisão de... Porque tem grupo que vai fazer com 8, tem grupo que vai fazer com 3, com 4. Então, deve dar uns 8 grupos de apresentação. Deve apresentar uns 4 num dia e uns 4 no outro. Quando os 4 primeiros grupos me enviarem, eu vou avisar lá no grupo da turma. Fechei as apresentações do dia 23. Quem não me enviar, vai ficar para o outro dia. Entendeu, Cora? Ah, entendi. Agora, quando vocês enviarem para o meu e-mail, acho que vocês devem ter uns 2 ou 3 e-mails meus. Envie para o meu e-mail que começa a professora Adriana, porque ali para mim é muito melhor receber os trabalhos e receber as atividades de vocês. E se for vídeo, envie para o meu WhatsApp. Mas se for um vídeo com link, aí não tem erro, né? Aí vocês podem me enviar só o link, que no dia eu já vou preparar aqui e deixo para vocês. Porque assim, eu prefiro falar assim, agora vai apresentar o grupo da Poliana. Aí o grupo vai falar alguma coisa e eu entro aqui no vídeo, ou entro no link, do que ficar vocês na hora. Ai, meu Deus, não tá abrindo. Ai, meu Deus. Entenderam, gente? Então, acho que é melhor assim. Me fiz entender? Tá tranquilo. Sim, perfeitamente. Então, ótimo. Então, vamos que vamos.
compartilhar a tela com vocês aqui. Bom, aí hoje, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês falaram que estudaram, acho que foi em didática, né? Vocês estudaram plano de aula. O que vocês estudaram algo assim? Fala para mim. Sim, com Gabi. Uhum, ótimo. Amei saber. Por quê? Porque quando eu me organizei, já tem algumas semanas atrás, que eu pensei em conversar com vocês sobre planejamento, assim, sobre a real importância da gente planejar. E foi muito interessante que essa aula de planejamento ficou para hoje, que também ajuda para quem está organizando lá o PowerPoint para montar a aula, entendeu? Eu não dei assim, tem que ser desse jeito. Tá flexível, mas toda a ideia que vem para acrescentar. Então, quero discutir com vocês um pouquinho hoje sobre esse entendimento do planejar. Não é nem sobre a elaboração propriamente dita, segunda, terça, não é isso. Mas sobre o planejar, que para alguns, eu ainda escuto hoje em dia, alguns profissionais falando dizem que é desnecessário, e algumas pessoas que têm uma visão errônea de que você não precisa planejar na educação infantil, porque isso grita nos meus ouvidos, né? Mas assim, fazer o quê? Tem gente que diz que não precisa planejar na educação infantil porque a criança só brinca. E não é, a gente sabe que não é esse o caminho, a gente precisa de organização, então eu vou compartilhar com vocês aqui o slide de hoje sobre planejamento na educação infantil. Abriu para vocês aí? Abriu, professora. Beleza. Então, assim, claro que eu vou falar de planejamento, embora o nosso foco seja a creche, mas eu vou falar da educação infantil, assim como eu fiz nas diretrizes, na BNCC, inclusive hoje a gente vai falar de um pedacinho da BNCC também. Bom, gente, para começar, eu trouxe aqui um texto de uma autora, eu gostei muito de uns fragmentos que ela usou, né? Por que a gente planeja, né? Eu vou ler alguns slides aqui, depois eu vou abrir para discussão. Planejar as experiências das crianças é fundamental para que as intenções educativas peraí, gente, deixa eu só isso. Sejam revertidas em aprendizagem e desenvolvimento. O planejamento nada mais é do que projetar o que está por vir. E no ato de planejar, o professor toma decisões considerando suas concepções. Quem é a criança? Como que essa criança aprende? Quais as competências e habilidades que são importantes em cada faixa etária? Qual é o papel do professor? Qual é o material mais adequado para determinada situação? Quanto tempo é necessário para cada experiência? Como a organização do espaço pode favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem de cada um e do grupo como um todo? E tem gente que diz que não tem que planejar, né? E tem gente que diz que planejar para a educação infantil é simples. Gente, vamos seguir. Bom, para essa ação que antecede a prática, não existe um modelo único. O planejamento, ele tem estruturas diversas que estão relacionadas com o tempo que se pretende organizar e prever um dia, uma semana, alguns meses, um ano. No entanto, diferentes tipos de planejamento são importantes para que todas as experiências tenham por trás um objetivo claro. Uma pessoa desavisada pode entrar em uma escola de educação infantil bem no momento da brincadeira e achar tudo uma bagunça. Mas um observador mais atento, porém, perceberá o papel ativo do professor na organização dos espaços, na escolha dos materiais, na mediação das relações entre as crianças e da interação com elas. E aqui, eu me lembro de uma situação
de quando, enfim, de quando em uma determinada escola na qual eu coordenava, uma professora, sabendo, né, que a supervisão estava visitando a escola, ela estava numa dinâmica muito bacana com a turma, de brincadeira, mas era uma brincadeira planejada. Aí, quando a supervisora chegou, o que ela fez? Ela pediu para as criancinhas, acho que era do pré-1 ou maternal 2, não me lembro direito agora, para as criancinhas sentarem, porque a tia estava ali, sabe? Ela criou um clima, e quando eu vi aquilo, eu muito discretamente, eu chamei num cantinho e falei para ela, não faz isso. Você não vai mudar a dinâmica da sua turma, porque eu sei que você planejou a sua aula, porque você acha que eles estão fazendo barulho, deixa a supervisora ver como que a sua aula está sendo conduzida. Ela estava preocupada porque ia achar que a sala... Eu falei, não, tire isso da sua cabeça. E aí eu quero que vocês falem um pouco sobre isso. Como que vocês veem essa ação do planejamento? É necessário? Não é necessário? E eu não quero que vocês se prendam a autores, não. Eu quero que vocês me digam a experiência que vocês têm um pouquinho. Alguém quer falar? Adriana. Oi, Polly. Então, a gente, quando vê bagunça, né, com criança, a gente sempre fala, meu Deus do céu, né, nunca vai ficar arrumado. Aí, eu uma vez fui numa reunião da minha filha mais nova e a professora falou, foi a orientadora, falou assim, quando vocês entrarem na sala dos seus filhos, na sala de aula, e veem bagunça, é porque eles estão realmente tendo uma atividade, estão interagindo. Quando tudo estiver bem arrumadinho, é porque algo errado tem. Então, eu vejo assim, não só na escola, mas também em casa, né? Se está tudo arrumado, se os brinquedos não estão espalhados, porque a criança está doente, ela está com algum problema, né? Então, a gente tem sempre que observar isso. Que as brincadeiras são essenciais, que a bagunça também e assim vai. Eu vejo assim. É verdade, Poliana. E assim, hoje mesmo eu não lembro o nome do site, porque eu sou mãe, sou professora, mas vocês sabem que nem sempre aquilo que a gente ensina se aplica totalmente, né? Tá aí professoras que já têm anos de trabalho que estão me ouvindo aí. Então, não exatamente porque você consegue dar conta. Por exemplo, vocês que estão na educação infantil e têm filhos na mesma idade. De repente, vocês vão desenvolver uma atividade maravilhosa com a criança, que é o seu aluno, e você vai sair com um sorriso de orelha a orelha. Você vai fazer com o seu filho em casa, não necessariamente vai ser conduzida da mesma forma. Então, eu concordo com você também quando você traz essa comparação, Poliana, e quando você traz os exemplos de casa e escola. Porque realmente, você chega na escola, claro, gente, também não quer dizer que o fato da turma estar em silêncio, não. Às vezes a professora também já tem um tempo com aquela turma e ela já tem uma dinâmica e o horário combinado de guardar os brinquedinhos, porque também é desafiador, né? A gente sabe que a criança, quando vai aprendendo ali na creche a guardar os brinquedos, depois ela entra no ritmo, fica tudo certo. Então, assim, não quer dizer também que a gente vai chegar numa escola e a turma vai estar quieta porque não está produzindo. Há suas exceções. Mas eu concordo, Poliana, sinal de saúde, a criança está nativa, é isso mesmo. A gente... É muito difícil um professor, um pedagogo que tem filhos, pensar na escola sem pensar no exemplo da própria casa. Concorda? Sim, eu hoje, no grupo da escola, abriu, né? Porque às vezes eles fecham, às vezes eles abrem, né? Da Estrelinha, que é a creche. Sim. Aí hoje abriu pela entrega da cesta. Aí umas mães começaram a falar em relação ao desempenho da criança em casa, porque vai uma atividade junto com a cesta, e a atividade era desenhar. Aí muitas mães estavam falando assim, mas meu filho não desenha, só rabisca. Ai, meu filho, que rabisca e não sabe o que ele rabiscou.
Aí teve uma que filmou a criança, mas olha só, ela botou em cima da cama o trabalhinho e falou assim: você não vai estudar, não? Aí a criança falou assim: não quero estudar. Ah, então tá bom. E ela filmou e ainda botou no grupo. Então, assim, eu entendo que já é difícil, como você falou, professor e mãe. Imagine mãe que não é professora e tendo que lidar isso. Então, acho que também as escolas tinham que, né, dar uma dica. Se tem mesa em casa, vamos botar na mesinha ou um lugar onde seja mais apropriado e à vontade para a criança, nem que seja no chão. Põe a folhinha no chão, né, porque é o meio que eles conhecem, né, o chão, né, para poder brincar e ele reconhecer com as folhas a brincadeira, mas ainda não perdendo o laço da escola. Mas eu achei assim, eu até comentei assim rapidamente, eu ainda falei, cada criança tem sua maneira de aprender, né? A criança nessa idade, porque é entre 3 e 4 anos, ainda está no lúdico. Então, qualquer rabisco já é um grande avanço. Ela pode falar assim, olha, esse rabisco é você, mamãe. E você tem que falar, ah, linda mamãe. Entendeu? Porque é a maneira que a criança vê. Então, assim, quando a escola passar isso para os pais, acho que vai ser mais fácil deles conseguirem passar para as crianças. E pelo menos a mãe que colocou na cama para fazer, tinha algum apoio em cima digo, porque a cama é mole, né? Então, se você vai colocar botou pelo menos um livro, alguma coisa para a criança? Não, nada. Depois eu mando o vídeo para você ver, porque nem apaguei. Ai, meu Deus eu fiquei impressionada. E assim, a gente está falando de planejamento, né? E aí, quando eu saio um pouco do planejamento da aula e penso no planejamento da vida, a criança também precisa disso. Pode ser o espaço mais simples da sua casa. Tanto faz você morar numa casa de um cômodo, 2 ou 3 ou 4, não importa. Mas ela precisa entender nessa dinâmica aonde é que ela vai fazer a tarefinha, entendeu? Como é que... nessa hora é para pegar o material, tem uma caixinha, então vamos sentar aqui. Por quê? Se um dia ela faz em um lugar, se um dia ela faz no outro, se não começa a criar toda uma rotina para essa criança, fica, gente, difícil. Não é só para a criança, não. A mãe sai moída no final desse processo. Não é mole, não. E aí, gente, até estava tão engrenada aqui que... Peraí, tá. E aí aqui, ó, preparar os materiais que serão utilizados com antecedência evita que sempre sejam oferecidos os mesmos e cria novas formas de utilizá-los. Os velhos bloquinhos de madeira podem ser usados dentro da sala para a montagem de uma fazenda. E no parque podem se transformar em uma estrutura para a construção de uma represa. A gente está falando aqui de reaproveitamento. Variar os agrupamentos também é necessário. A interação no grande grupo tem uma qualidade completamente diferente das interações que acontecem em grupos menores. Planejar, no entanto, não significa ser rígido e pouco sensível às experiências vividas pelas crianças. Pelo contrário, é criar contextos de aprendizagem, olha aí, ó, nos quais elas aprendam sobre si mesmas e sobre o mundo, indo além daquilo que seu cotidiano, naturalmente, poderia lhes oferecer. Quanto mais clareza o professor tem de suas intenções educativas, mais tranquilidade e flexibilidade terá para fazer mudanças no momento da experiência. E isso pode acontecer em virtude de diversos fatores. As crianças realizaram uma ação mais rápido que o professor previa, deram outro caminho para a continuidade da proposta, interessaram-se por algo inesperado. O planejamento, ele faz com que o professor tome essas decisões mais conscientes e não só resolva problemas. Porque, gente, também não é porque você planejou uma semana de aula e deu errado, e deu diferente, ou que você vai sair desesperado. Não, porque todo planejamento, ele tem que vir acompanhado de uma flexibilidade. E durante a aula, muitas coisas podem acontecer. Quem dá aula, então, sabe.
que nem sempre sai como planejado. No momento que você planeja uma linda aula, você acha que aquela história vai ser a história que vai marcar a criança positivamente. Mas aí vem um amiguinho e conta outra historinha ali. A historinha do seu outro aluno deu mais evidência do que o seu planejamento. Aí você usa da sua flexibilidade, né? Eu, no lugar ali, o que eu faria? Eu aproveitaria a historinha que o colega contou e tentaria fazer uma adaptação. Tem professores que dizem que não abrem mão do que planejou. Eu não concordo. Eu acho que a gente tem que ter. Quanto menor a criança, mais flexibilidade. Que não quer dizer que não vai ter responsabilidade, né? É um conjunto. Mas vem cá, gente. Fala alguma coisa aí. Tá todo mundo tão quietinho. Cadê o povo, gente? Vânia, você tá aí? Cristina? Daiane? Vanessa? Oi, Tô professor. aqui, professora. Não vou Eu falar mais. acho Tô ouvindo. super importante, sim, o planejamento, seja na educação infantil ou em qualquer segmento. Porém, nós sabemos, né, que é flexível. Podemos segui-lo ou no meio da aula acontecer algum imprevisto e a aula tomar outro rumo também, né? Isso aí, Daiane. É Daiane que está falando. Isso. Eu quero que vocês pensem nisso também. Eu não estou aqui hoje para falar só como planejar, mas também o porquê do planejamento, né? Então, eu acho que alguém ia falar na hora que você falou. Era a Vânia? Alguém falou junto. Me perdi aí agora. Quem foi, gente? Eu não reparei. Duas pessoas entraram juntas. Aí você falou e eu não vi, porque quando a minha janelinha fica abaixo dos slides, eu não consigo ver o rostinho de todo mundo. Mais alguém quer falar sobre isso? Os futuros pedagogos que aí estão e que já estão em sala de aula, né? As experiências que vocês têm de fazer planejamento das aulas, né? Como é que é isso? Dá certo planejar? Eu sei de histórias de reaproveitamento de cadernos de planejamento. Olha, gente, é possível que uma ou outra atividade dê certo, mas a gente tem sempre que lembrar que cada turma é uma turma, né? E se a gente parar para pegar os alunos que nós temos hoje e compará-los com os alunos de 10 anos atrás, nem precisa ir muito longe, 5 anos atrás, vocês vão ver que diferença. Então, eu acredito que cada turma, cada ano letivo, ele merece aí uma reformulação, um repensar da nossa parte. Vocês concordam? Alguém quer falar? Alguém discorda? Adriana, Oi, Cris. Então, o planejamento, na minha cabeça, na minha visão, é uma organização interna do professor para entrar numa sala de aula. E ele precisa dessa organização. Ele precisa se entender, até porque mesmo que faça o diagnóstico, como é que está a turma, ele tem que ter um segmento, ele tem que ter um foco, uma orientação interna. Um direcionamento, né, Cris? Exatamente, um direcionamento. Até porque, se você dá um conteúdo para aquela turminha e esse conteúdo não está sendo satisfatório para ele, o professor, e aí ele tem que fazer, sabe, Cristina, seu áudio está bem baixinho. Ô, Cris, o que houve? Cris? Oi, tá me ouvindo? Agora sim. É porque eu estava com o dedo em cima do alto-falante. E é celular. E aí, o que acontece? Eu estava falando que é o seguinte, o professor ele precisa desse planejamento, até porque é uma organização interna dele enquanto turma, enquanto trabalho com a classe.
Se ele percebe que o conteúdo que ele passa para aquela turma não for satisfatório, ele tem a noção, pronto, eu planejei, eu fiz um plano de aula, eu fiz um planejamento, não alcançou meu objetivo. Então, ele tem que como se organizar para reforçar esse conteúdo. Eu acho que é fundamental. O planejamento ele não funciona também só para a turma, é para a vida, né? Você precisa se planejar na sua vida para você se entender, para você se orientar e ter o foco, o direcionamento que você quer da sua vida. Acho que é isso, professora. É isso. Por isso, quando Poliana falou, eu disse para você. Eu falei, olha, gente, eu vou sair um pouco do planejamento escolar, do planejamento de aula, e vou dizer, é para a vida também. Porque, assim, como é que... tudo bem, tem gente, a gente tem um discurso, não, um dia de cada vez, né? Mas, assim, eu, Adriana, aí cada um tem a sua experiência de vida. Eu, Adriana, funciono melhor me organizando. Porque principalmente depois que eu me tornei mãe, eu percebo que quanto mais eu me organizo, melhor os meus momentos de relações interpessoais em família, entendeu? E é por aí, na escola a mesma coisa. Obrigada, Cris. Alguém ia falar de novo. Quem foi, gente? Na hora que Cris entrou, alguém entrou. Quem foi? Só para complementar, Adriana, eu tenho um caderninho, eu acho que funciona, eu tenho um caderninho pequeno que eu comprei desde o primeiro período, desde lá do início do nosso curso. Esse caderno aqui funciona todas as demandas que eu tenho das disciplinas. Esse caderno aqui, todas essas anotações são anotações que vocês façam. Começou a falar sobre trabalho, falou sobre P1, falou sobre conteúdo, eu jogo sempre nesse caderno. É uma forma minha de me organizar. Se eu jogar isso aqui, lá no meu caderno, lá das minhas disciplinas, eu me perco. Então, assim, a gente acaba encontrando o nosso próprio jeito da nossa forma de organização. Porque não tem uma fórmula perfeita. A gente tem que se encontrar. A gente precisa se encontrar nesse momento. Então, eu tenho meu caderninho específico aqui de orientação que vocês passam para a gente. Tanto se é conteúdo, tanto se é P1, tudo que é trabalho, eu tenho meu caderninho aqui separado. As minhas anotações, as minhas avaliações, as avaliações que vocês passam para o AVA, eu passo aqui também. É o meu autocontrole. E aí, isso aqui, nada mais é uma forma do meu início, da minha organização interna. E isso aí é o primeiro passo lá para frente. Eu acredito. E você sabe que isso aí, você está corretíssima, porque isso aí é o autoconhecimento também. Você, quando faz isso, você está desenvolvendo ainda mais autoconhecimento, que é um passo para o automonitoramento. Porque você vai se conhecendo, você vai vendo como é que você se organiza melhor, como é que fica melhor para você, e você começa a se controlar mais assim, no que se refere à organização do seu dia, dos seus estudos, entendeu? Isso é muito bom, isso é muito bom. Mais alguém? Meu povo, vamos falar, hein? Se vai falar agora, vai falar depois, tá bom? Deixa vocês comigo. Começar a chamar pelos nomes. Rapidinho, dou jeito nisso, hein? E aí, dando continuidade, né? Por isso é preciso encontrar em seu espaço de trabalho tempo para fazer seus planejamentos. E isso aqui, vou até pausar aqui. Quando Cristina falou que estava encontrando o próprio jeito de planejar, eu me lembrei da discussão sobre metodologias de ensino, né? Meu Deus, como que eu ensino? Eu ensino pelo método que alguns chamam de arcaico da abelhinha. Eu ensino, eu alfabetizo esqueci o nome agora, meu Deus. Da fonética, eu esqueci. Tem um novo nome aí no mercado agora, eu esqueci, depois eu vou lembrar. E aí você vai falando de várias nomenclaturas, e aí você me pergunta assim, professora, qual é a melhor metodologia? Eu digo para vocês, a proposta de aprendizagem e metodologia sociointeracionista me agrada muito, muito, sabe?
Mas eu digo para vocês, ao meu ver, a melhor metodologia é aquela que o professor tem segurança e ele sabe que vai dar certo com a turma dele. Porque quando você diz assim, Cris, esse é o meu jeito, né? Eu pego o meu caderninho, porque você sabe que você funciona assim. E eu já vi experiências, né? É o que eu estou dizendo. Se vocês me perguntarem, eu digo para vocês, gente, vai ler um pouco sobre sócio-interacionismo. Eu gosto muito. Mas se vocês me perguntarem, eu vou pegar um professor que tem 30 anos de alfabetização, por exemplo, e ele alfabetiza pelo método tradicional. Aí você vai lá e vai empurrar a goela abaixo daquele professor, outra metodologia. Olha, gente, não sei, só se ele quiser aprender e ele realmente desejar isso para ele. Porque se não é o caso, é a pior coisa que se faz. Porque eu, Adriana, com os poucos anos que eu tenho de profissão, são 20, mas é pouco perto de que, né, muitos outros colegas que eu tenho estão aí trabalhando. Eu acho que a melhor maneira de você ensinar é aquela que você sabe que, enquanto professor, você tem segurança. Não fez teu planejamento da aula e você sabe que vai dar resultado. Agora, se você percebe também que você está numa metodologia e que aquilo ali não avança, é porque alguma coisa precisa ser repensada, né? Então, eu não vou ficar naquela mesmice fingindo, que aí também entra um comprometimento ético. Você é pedagogo, é professor. Caramba, você não vai ficar fingindo que está vendo que aquele seu aluno não está aprendendo, porque o normal é você se inquietar diante daquela situação e ficar preocupado. Não é infartar não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é ficar preocupado para que você busque novas alternativas. Não sei, enfim, aí a gente vai pensando aqui. Também, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade. E aí, quando a gente diz aqui que é preciso encontrar, né, um espaço, um tempo para isso, eu sei que tem municípios que já seguem a lei, né, do texto de planejamento. Eu acredito que aqui também vocês têm um momento de planejamento de vocês. E aí existe uma discussão, enquanto professores, talvez vocês não percebam muito, mas quando vocês assumirem como coordenadores pedagógicos mesmo assim, essa discussão ela acontece muito mais em primeiro segmento. Depois eu vou dizer por quê. Quando vocês estão nessa discussão de planejamento e tal, e aí aí tem colegas que dizem assim, eu não consigo planejar na escola, eu só consigo planejar em casa. E aí entra aquela discussão, mas será que o horário que o professor é para planejar, será que ele está planejando mesmo? Aí vem outro e diz assim, reunião de planejamento acontece tudo, menos o planejamento do professor. Vocês devem estar lembrando já, com essa minha fala, de alguns episódios que vocês vivenciam. Mas assim, eu acho interessante, quem só gosta de planejar em casa, procurar meios de usar o tempo da escola para planejar. Sabe por quê? Porque a gente também tem que ter um pouquinho de qualidade de vida, digo assim, em casa, em família, né? Mesmo que a gente faça isso, automaticamente não tem jeito. Já tem um momento que em casa você, principalmente quem está no início, você vai preparar alguma coisa para sua turma. Mas se você não faz um bom uso do período de planejamento na escola que você tem, o seu trabalho em casa, se era 5 horas para isso, vai virar 10 horas. Então, assim, é algo que eu acho que vale a pena pensar, vale a pena refletir sobre a organização e onde é feito esse planejamento. Alguém quer falar sobre isso? Vocês estão me lembrando, perto da P1. Perto da P1 foi a mesma coisa. Vocês vinham tagarelando, falando. Quando foi chegando perto da prova, eu perguntava, era um silêncio. Não começa não, hein, gente? Está tudo organizado. Vai tudo fluir na santa paz.
Então, gente, planejar deve ser mais um apoio à prática do que uma obrigação. Uma forma de dar mais consistência à ação do cotidiano. E nesse exercício de prever ações dos adultos e das crianças e clarificar objetivos, para depois vivenciá-los, é que o professor terá a chance de se aproximar, né, cada vez mais do modo como as crianças aprendem e do seu papel como parceiro mais experiente, porque você vai ver também se a maneira como você pensou aquela aula, se vai ser funcional ou não, né, gente? Se vai dar certo ou não, é como eu digo, cada turma é uma turma. E aí, falando de planejamento, eu trouxe um pouquinho também sobre esse projeto de trabalho que é discutido em muitos municípios. Tem professor que diz, para que projeto de trabalho? Por que o projeto de trabalho é importante, né? Claro, é interessante que esse projeto de trabalho ele seja funcional para a realidade da escola. Eu sempre digo isso. Então, o que se entende? São conjuntos de atividades que trabalham com os conhecimentos específicos, construídos a partir de um dos eixos de trabalho, que se organizam ao redor de um problema para resolver ou um produto final que se quer obter. Ele tem tudo a ver com o projeto pedagógico da escola. Só que quando a gente chama de um projeto de trabalho, a gente organiza ele de repente por trimestre, por bimestre. Ele possui uma duração que pode variar conforme o objetivo. O desenrolar de várias etapas, o desejo e o interesse das crianças pelo assunto tratado. Ele comporta uma grande dose de modificações do produto final. E ainda diz aqui, né, que é importante que os desafios apresentados sejam possíveis de serem enfrentados pelo grupo de crianças. Os projetos contêm sequências de atividades permanentes em curso, em desenvolvimento. Aqui em Maricá, a prefeitura trabalha com projetos de trabalho? Como é que funciona, gente? Projeto de quê, Adriana? Desculpa, não entendi. Projetos de trabalho, escolas públicas da rede, quem está trabalhando. Eu sei que agora está tudo muito diferente, mas é comum as escolas desenvolverem projetos de trabalho ou tem outro nome, entenderam? Eu queria entender. Fala aí para mim. Bom, eu vou falar pelas escolas das minhas filhas, que sempre tem projetos. Isso. Eu acho assim, mais da minha mais velha. Geralmente tem mais projeto do que as outras. Sim. Mas sempre tem. E tem uma culminância no final disso tudo? Elas encerram de alguma maneira esse projeto? Bom, eles explicam qual é a finalidade, qual é a importância, está direcionado para quê. É assim que eles mostram, né, por que de ter esse projeto. Entendi. Alguém mais quer falar? Vocês falaram uma vez para mim que... Tem, professora, tem o plano de ação anual. Plano de ação anual. Eles colocam temas para as unidades estarem trabalhando. Acho que o ano passado foi Maricá de todos os Brasis. Entendi. Aí vocês... Eu acho que é de Maricá é de todos, alguma coisa assim. E aí, cada trimestre, aí tem uma culminância. Mas foi Maricá de todos os Brasis mesmo, Dai. Entendi. Foi o ano passado, né? Então, aí cada escola trabalhava uma região. Cada época, bacana, né? Cada escola ia trabalhando entendi. umas regiões, aí ia mostrando comidas típicas para as crianças, né? As crianças iam trabalhando várias regiões por época, né? Mas, então, aí, então, no caso, vem a Secretaria de Educação e envia uma temática, né? Mas as escolas têm flexibilidade, caso elas... Eu vou dar um exemplo. Vocês estão lá seguindo o Maricá de todos os Brasis. De repente, vocês identificam que 80% das crianças da educação infantil estão assim... deixa eu dar um exemplo. Vamos botar que muitas crianças estão com piolho, que estão...
Então, de repente, a escola decide desenvolver um projeto de trabalho, alguma coisa mais focal, para que sejam trabalhadas algumas atividades na escola, em alguns textos que vão levar a criança à reflexão, umas historinhas infantis, e aí vão convidar os pais para uma palestra sobre... Vocês têm flexibilidade para isso? Ou só pode seguir a temática que vem da secretaria? Eu acho que o tema geral é porém, cada unidade pode trabalhar, sim, de acordo com a sua necessidade. Perfeito, que é o ideal, né? Até porque quando você pensa numa proposta pedagógica da escola, por mais que você tenha a temática da rede para você explorar, é sempre importante a gente perceber as demandas. Lembra que a gente conversou isso para P1 na época? Quais são as reais demandas, né, gente? Até também, já que a gente está falando... necessidade daquele público, né? Isso! Quais são as necessidades, os problemas nos quais eles estão inseridos, entendeu? Por exemplo, até quando você planeja a sua semana de aula. Caramba, você está vendo ali na turma que tem um problema onde 90% das crianças estão inseridas. Se você pode fazer uma contação de história que vai contribuir para diminuir esse problema, é muito melhor do que você falar de um assunto que não tem nada a ver, né? Então, assim, é sempre importante a gente estar atento à realidade da nossa turma, do nosso contexto escolar. Eu sempre pensei assim, acho muito importante. E aí, gente, um dos ganhos, né, quando a escola opta por trabalhar com projetos, é possibilitar às crianças que, a partir de um assunto relacionado com um dos eixos, possa se estabelecer complementações com conhecimentos pertinentes aos diferentes eixos. Esse aprendizado ele serve de referência para outras situações, permitindo generalizações diversas. É o que eu falei aqui já. Então, assim, você está trabalhando o Maricá de todos os Brasis, ok, bacana, aí dividiu em regiões, né? Será que a gente consegue fazer um gancho lá? Como que está sendo a região sudeste, por exemplo? Então, será que eu consigo pegar o meu conteúdo da aula e fazer um gancho? Dá para fazer uma interação entre o que está sendo trabalhado? Né? Será que o que eu estou planejando está dando conta das necessidades, como a Daiane falou, dos meus alunos? Planejar exige refletir. Não tem outro caminho, gente. Não tem. Até aqui, né? Para Vygotsky, né, e Benjamin, o jogo ele facilita o desenvolvimento da imaginação e da criatividade, destacando que a imaginação nasce no jogo. E para eles, antes do aparecimento do jogo, não há imaginação. Só uma curiosidade, porque, como a gente fala de planejamento, tem muitos professores que, mesmo na educação infantil, começam a inserir atividades mais lúdicas, que é bacana, né? E o brinquedo, ele contribui para o desenvolvimento da língua escrita, na medida em que, sendo simbolismo de primeira ordem, né, quando esse brinquedo ele tem um real significado, ele pode sim preparar essa criança para a escrita. Então, é o que eu sempre digo, vamos aproveitar da melhor maneira possível, né? Vamos brincar dando sentido à brincadeira. Vamos jogar não porque você está de saco cheio daquela criança e você empurrou a criança para um canto para jogar. Tem que ser funcional. O brincar na educação infantil, ele não deve ser visto como um tempo, como um tempo de descanso depois de uma atividade mais formal. E sim como uma parte de experiência que a criança vive dentro desse espaço. Elas brincam nos cantinhos, no parque e nas atividades propostas pelas professoras no pátio. Nesses momentos, elas representam papéis, exploram espaços, fazem combinados com os colegas, se envolvem em conflitos, buscam formas de solução e, dessa maneira, tecem novas relações e vão construindo conhecimentos a partir da experiência que vivem. Tem professor que diz assim, não vou deixar em rodinha,
Não vou deixar, eles conversam muito, mas, gente, você está na educação infantil com esse pensamento, tem que repensar. O jogo, né, ele está presente no cotidiano da criança que desenha, canta, né, da criança que rima, representa, chuta a bola, pula a corda. Na verdade, para a criança, quase toda atividade é um jogo. E é por meio do jogo que ela constrói grande parte do conhecimento. E quando isso acontece, a situação ensino-aprendizagem, ela se caracteriza como espaço lúdico, prazeroso, aonde o erro, ele passa a ser aceito naturalmente. Porque tem isso também, né, gente? Nossa, a fase da creche, então, a criança que está aí dos seus 2 anos e meio para 3 anos, a criança que só quer acertar quando ela erra, ela quase... Meu Deus, fala um pouquinho aí para mim, gente. Vocês gostam de trabalhar? Vocês acreditam que no planejamento da aula, essas atividades lúdicas, elas contribuem ou vocês acham que elas só dão trabalho? Com certeza contribui, porque é do interesse da criança, né? Pois é, tem dias que a gente planeja uma aula e não sai como a gente imaginou que seria. Mas eu não estou dizendo aqui que todo dia vai ser impecável. Longe de mim. Senão não é educação. A gente se desconstrói. A verdade é essa. O professor que quer aprender, o pedagogo, ele o tempo todo ele se desconstrói para se tornar cada vez mais um ser em construção. Eu acredito que é esse movimento, entendeu? Então, assim, uma desconstrução para construir novamente. Porque ser dono de uma verdade absoluta não cabe, né? Então, assim, claro que vai ter dia que não saiu como planejado. E pode acontecer, sim, de repente você está vivenciando um problema na sala e você colocar uma criança para fazer uma brincadeira no cantinho. Mas aí, gente, são situações emergenciais. O que não quer dizer que você vai fazer dessa prática uma rotina no seu planejamento. Tá dando para entender, gente? Tá sim, professora. Tá sim, professora. Tá. Então, Adriana. Oi. Eu acho também que vai de acordo com a criança, né? Porque se o planejamento para um Fundamental 2 ou médio, né, já é complicado, que quando você chega na sala é quando você enxerga como estão seus alunos, né? Como que vai ser aquele dia. Imagine para uma criança que o tempo todo é imprevisível. Então, você pode planejar, mas pode acabar tendo que fazer uma estratégia diferente para que renda também, que a criança consiga entender o que você quis passar. Né? Não só pelo que você planejou, mas pelo seu imprevisto. Exatamente, concordo, é isso aí mesmo. Ai, gente, dá vontade de trazer muito mais. Eu vou seguir aqui aproveitando a sua fala, mas depois, sobrando tempo, a gente discute. E aí, falando ainda da brincadeira no planejamento, né? É importante, e principalmente na pré-escola, porque o brincar possibilita a construção da identidade infantil autônoma, crítica, criativa, permite a formação de futuros cidadãos críticos e transformadores da realidade em que vivem. Enfim, para que a brincadeira seja entendida e considerada em sua função pedagógica, ela precisa ser garantida, e isso se faz considerando uma série de fatores. Entre eles, destaca-se o ambiente físico. Lembra que a gente falou lá atrás da organização do ambiente? O tempo, a rotina escolar, o preparo de professores e educadores, aspectos que podem estimular a criança, propiciar e garantir sua ocorrência no contexto pré-escolar. Então, assim, ocorrer, desenvolver toda essa brincadeira, esse desenvolvimento dessa brincadeira depende de muitos outros fatores, né? Dentre eles, a organização dessa rotina, desse planejamento. E falando de rotina, gente, eu sou fã de uma rotina. Confesso para vocês que não é simples colocar rotina no meu filho, não, nessa faixa etária que ele está agora.
Mas, assim, na escola, eu estou fazendo o meu papel de mãe, mas na escola, eu gosto muito de orientar os professores para essa rotina, sabe? A criança entra no ritmo, porque você planeja a aula, mas a criança já chega e ela já vai do jeito do professor. Tia, você não fez a chamadinha ainda. Tia, aí o professor canta a musiquinha. Ué, hoje você esqueceu da música. Eu acho importantíssimo. Tem criança, inclusive, que quer fazer rotina em casa porque a professora faz rotina na escola. Então, a rotina, ela é fundamental para a organização das atividades diárias em diversas instituições de ensino. Na educação infantil, além da organização, né, na creche, pré-escola, ela promove a segurança e a autonomia da criança. O professor que atua nesse nível de ensino, que é a pré-escola, pode organizar a rotina de sua turma a partir de diversos momentos, tais como hora da roda, hora de atividade, hora do lanche, hora da higiene, hora da brincadeira, hora das atividades extra-classe. Acreditamos que a rotina não pode ser tratada de uma forma mecânica. Pelo contrário, toda atividade desenvolvida e os horários e espaços determinados para a realização dessas ações devem ser planejados, visando o quê? Favorecer sempre o trabalho pedagógico e as reais necessidades dessas crianças. E vocês têm rotina nas aulas de vocês, gente? Quando eram presenciais, vocês conseguiam colocar uma rotina? Quem trabalha com as crianças aí menores? Até quem é auxiliar também, que está vivenciando. O que vocês acham de tornar uma rotina como parâmetro ali para conduzir a aula de vocês? O que vocês acham disso? Então, professora, eu gosto também da rotina, porque eu acho que a criança, ela acaba até mesmo já se habituando, você acaba dando um pouquinho já iniciando uma responsabilidade, porque é aquela coisa, se a professora não faz uma chamada, a criança vai lá e lembra. Então, a criança já começa a se empolgar e se adaptar com a rotina, de saber que ele vai ter a hora também que é a do lanchinho, porque tem a hora correta, ele não pode lanchar a hora que ele quer, né? Então, a rotina, eu acho que na sala de aula ela contribui muito, até para o professor conseguir desenvolver o trabalho. Porque se ele não tiver esse momento, né, se o aluno, não, agora eu quero comer. Não, mas não está na hora, ele tem a rotina, senão ele não vai desenvolver uma atividade com os amiguinhos dele. Agora é hora de brincar com os amiguinhos, agora você vai fazer a sua atividade sozinho. Então, isso vai situando a criança até nem saber qual é o espaço dela, o espaço do amigo, saber que momento que ele pode, que momento que ele não pode. Então, eu acho que isso, a rotina, na sala de aula, eu acho que é importantíssimo, no meu ponto de vista, né? Mais alguém quer falar sobre a rotina? A rotina, Adriana, ela é um facilitador para quando essa criança chega em casa, né? Quando ela tem um convívio dentro da família. Quando os piquititinhos vão para a escola, os pequenininhos, quando eles começam a ver todas as crianças fazendo a mesma coisa, porque quando está em casa, gera um conforto, né? Às vezes não almoça no mesmo horário, não lancha, né? Tem um descontrole de horário. Quando essa criança ela vai para a escola e ela vê a organização começa a ser até biológica, porque a criança vai ter essa necessidade da fome de lavar a mãozinha, que eles vão perceber a interação da turma, e isso é um facilitador para o retorno da família, né? Que aí a mãe tem todo o pai e a família que está dentro da casa, enxerga isso, gente, como é que a escola ela consegue ter uma contribuição fundamental para o meu filho. Então, a rotina é importante, né? Dentro da escola, para o retorno da família. Assino embaixo na fala de vocês, porque principalmente educação infantil, sabe? Você chegar e você... Não, peraí. É por isso que tem que planejar. O que você planeja, você insere no seu planejamento a sua rotina, como é que o seu dia, né? Como é que a sua semana vai ser conduzida. E aí as coisas
O máximo que pode acontecer é uma atividade não dar certo, você trocar por outra, mas aí faz parte. Porque quantas coisas a gente planeja na nossa vida e muitas das vezes sai diferente. Haja vista essa pandemia. Quantas pessoas no início do ano planejaram casamento, planejaram festa de aniversário, planejaram viajar, planejaram visitar um parente. Tudo mudou. Por quê? Tem situações que acontecem que não são previsíveis, elas vêm. Então, na escola também, quando a gente desenvolve um planejamento, há episódios no contexto escolar que podem sim atrapalhar, e aí a gente tem sempre que estar atento a esses momentos, né? Entendendo que o planejamento é flexível. E aí, gente, como a gente está falando de planejamento, o que eu quero compartilhar com vocês aqui também, que esse slide já encerrou, já estava no final dele, só referência. Quando nós estudamos... Agora, cadê, meu Deus? Espera aí um pouquinho. Sim, Luci, sim. É muito importante a rotina para o autista. Nossa! Você trabalha com autista? Ou é Márcia que trabalha com... Alguém comentou comigo que trabalha com autista. Quem foi, gente? Gente, vocês estão aí ou ninguém está me ouvindo? Eu? Ah! O microfone eu não estava conseguindo desativar. Você trabalha com autista, Polly? Sim. Meu microfone, se eu desativar, fica difícil para eu ativar de novo. Entendi. Obrigada. Então, assim, gente, agora prestem atenção. Quando nós trabalhamos a BNCC, que a gente estudou, as diretrizes, fui longe agora, hein? Fui lá em 2009, que a gente estudou os direitos de aprendizagem que devem ser garantidos. E também os campos de experiência. Teve uma parte que eu já tinha deixado para esse momento agora, porque tem a ver com o planejamento da aula, que é quando na BNCC, no que se refere a proposta, né? Como é que vai ser planejada essa aula? A BNCC ela apresenta os objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento para a educação infantil. Então, eu trouxe aqui, só para a gente discutir um pouco, e aí eu vou lembrar agora de quem vai fazer o trabalho do PowerPoint, que pode ajudar também, né? Olha só o que diz aqui. Isso aqui é um copia e cole da BNCC, tá? Eu trouxe exatamente como está lá. Na educação infantil, as aprendizagens essenciais... Deixa eu tentar aumentar isso aqui. Compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimento, quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiência. Ok, a gente já estudou isso. Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E quando a gente planeja a aula, a gente tem que pensar no objetivo. Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que constituem a etapa da educação infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão sequencialmente organizados em 3 grupos de faixa etária. Correspondem aproximadamente às possibilidades de aprendizagem e às características do desenvolvimento dessas crianças. Todavia, grupos não podem ser considerados de forma rígida, já que há diferenças de ritmo de aprendizagem e também no desenvolvimento das crianças que precisam ser considerados na prática pedagógica. Bom, nós já trabalhamos os campos de experiência, isso aqui, tranquilo. Mas olha só, eu quero voltar aqui numa parte, que já que a gente está falando de planejamento, e aí quem desejar para organizar melhor, pode sim pegar daqui um objetivo, caso perceba que esse objetivo tem a ver com a aula que vocês vão dar ou que vocês vão montar lá no PowerPoint, pode pegar esse slide aqui que eu acho que eu já inseri na pasta, mas inseri hoje. Isso pode ajudar vocês, olha só. Para começar, lembrando aqui, a BNCC,
E isso eu não explorei para vocês no período da P1, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção agora. A BNCC, quando a gente pensa no planejamento e quando a gente pensa quais são os objetivos, né, que a gente quer atingir, né, na aprendizagem e tudo mais, ela organiza em 3 blocos. Bebês. Os bebês são entendidos aqui de 0 a 1 ano e 6 meses, tá? Crianças bem pequenas, que são as crianças entendidas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E crianças pequenas, que são as crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Isso aqui é importante. Bons entendedores entenderão. Foquem nessa divisão, ok? Tá, então, os objetivos, tá, de aprendizagem, eles são considerados dentro desses campos de experiência de acordo com a faixa etária da criança da educação infantil. Quais são as 3 classificações? Bebês, que são entendidos de 0 a 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E crianças pequenas. Então, eu vou planejar a minha aula, Adriana. Vai, que legal. Adriana, o seu trabalho, o meu grupo vai montar uma aula no PowerPoint. E nós vamos montar uma aula para criança que está no maternal 2. Então, se eu fosse enquadrar a minha aula em um desses 3 blocos, ela estaria na criança bem pequena, que vai de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Então, nesse caso, eu desconsidero o primeiro bloco. Por que eu vou olhar esses objetivos aqui, se não me interessa? Opa, eu vou aqui na segunda coluna. Caso a aula tenha alguma relação com o eu, o outro e nós. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Vamos lá. Então, essa é uma primeira consideração que a gente precisa ter. E aí a gente vem aqui com vários objetivos, gente. Olha só, será que a sua aula planejada, ela tem o objetivo, né? Demonstrar a imagem positiva de si. Você quer isso para a criança na aula? Que ela demonstre a imagem positiva de si, a confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios? É um objetivo. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. Dentro daquele outro campo de experiência, olha aí, corpo, gestos e movimentos. Se você planeja, entenda, eu vou apontar aqui, ó. Todos os objetivos para bebês, de acordo com a BNCC na educação infantil, estão nessa primeira coluna. Todos os bebês até 1 ano e 6 meses. Todos os objetivos para as crianças bem pequenas estão na segunda coluna. De 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Adriana? Oi? São objetivos gerais, não é isso? Sim, sim. Só isso? Tá bom. Sim. Todos os objetivos para as crianças pequenas estão aqui na terceira coluna. Então, assim, eu, Adriana, gosto dessa organização porque eu penso na idade da criança. E aí eu vou ali, poxa vida, né? Que objetivo? Tem algum objetivo que tem relação? Não, Adriana, tem um detalhe que não está aqui. Tudo bem, aí você faz outro objetivo lá. Eu só quero mostrar para vocês, já que a gente está falando do ato de planejar e da importância do planejamento, eu vim aqui nessa parte da BNCC para a Educação Infantil para clarear um pouco aqui sobre essa divisão e organização dos objetivos de acordo com o campo de experiência. Porque, gente, olha só, se eu estou trabalhando uma atividade que esteja dentro desse campo aqui, ó,
traços, sons, cores e formas, eu vou pesquisar aqui, né? De repente, aí eu vou trazer uma hipótese, vou hipotetizar. De repente, quando você montou lá a sua aula de como ensinar a criança a escovar os dentes, não, a importância da higiene bucal para a vida da criança, dando um exemplo. Aí, de repente, você volta aqui, ó, no campo de experiência, o eu, o outro e nós, de repente, aqui você faz alguma relação. Mas aqui também embaixo, quando fala corpo, gestos e movimentos, pode ser que vocês encontrem também algum objetivo que tenha a ver. O que eu quero é despertar em vocês, e isso independe de P2, tá, gente? Isso vai muito além, é porque quando eu dou uma aula para vocês, por mais que eu siga ali, que na P2 eu vá cobrar o que a gente combinou e tal, mas assim, eu gosto de preparar vocês para a vida, eu gosto de pensar sempre à frente. Então, assim, o interessante aqui é que eu não espere estar na prática na escola para começar a manusear essa BNCC. Não, vamos trabalhando com ela, vamos vendo como que isso, como é que eu posso dar o primeiro passo nesse processo. Então, o que eu tenho aqui? Os campos de experiência que a gente já tinha estudado para P1, só que cada campo está subdividido em 3 blocos. Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. E aí os objetivos que vocês vão inserir nas aulas estão aqui. Aí a gente tem mais campo de experiência, lembra? Escuta, fala, pensamento e imaginação. A Adriana lembrou bem desses campos de experiência, porque uma questão da sua P1 fez a gente descrever cada um deles e colocar com as nossas palavras. Então assim, será que a atividade proposta está dentro desse campo? Será que ela vai fomentar a escuta da criança, a fala, o pensamento, a imaginação? Vamos dar uma olhadinha aqui? O que esses objetivos aqui eles apresentam para a gente? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar uma aqui. Olha esse aqui. Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações e acompanhando, com orientação do adulto leitor, a direção da leitura, né? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Engraçado que é um objetivo gigante, mas não é nada demais nisso daqui, coisa que vocês já fazem, coisas que vocês já leem, tá vendo? É a criança estar atenta ao momento da leitura, quando ela coloca o dedinho. Gente, é muito bacana, eu gosto, e depois eu vou ouvir vocês um pouquinho. E aí eu trouxe isso para vocês, é só isso mesmo. São os campos de experiência subdivididos. Suponhamos que na P2 eu coloque lá uma aula, um resumo de uma aula para vocês, em uma das questões. Diga assim, estou dando um exemplo, tá? A professora vai trabalhar com conteúdo tal, para a turma tal. De acordo com os objetivos apresentados pela BNCC para a educação infantil, aí você já vai ver, poxa, a professora Adriana está falando de que criança? Ah, a criança tem 2 anos. Ah, legal, vou vir aqui. Então, assim, eu posso fazer da questão da prova algo mais agradável para a reflexão de vocês dentro do que a gente está lendo aqui. Então, assim, esse material que eu estou trabalhando com vocês agora, que são só a leitura de objetivos, ele também já está na pasta de hoje. Eu já até coloquei ele lá. Esse aqui e o slide de hoje. Só falta inserir a aula gravada. Eu só vou fazer isso depois que a aula acabar. Né? Então, é isso. E aí, eu espero que, se vocês me entregarem
a aula no PowerPoint, que vocês se esforcem para colocar pelo menos se tem algum campo de experiência da BNCC que está contemplado ali, né? Ou se tem mais de um campo de experiência, que é possível que tenha, e os objetivos, né? Nesse caso aqui, os objetivos gerais. Vocês podem citar. Aí vai depender se é aula para uma semana, se é aula para um dia, né? Eu não consigo dizer para vocês quantos objetivos, isso vai depender da proposta de aula de vocês. E é isso, gente. Estou aqui para vocês falarem, para vocês me perguntarem o que vocês quiserem. Mas eu gostei muito e achei bem pertinente e oportuno não focar muito nessa divisão de 3 blocos. Lá, quando eu trabalhei os campos de experiência, para não confundir. Mas o que eu quero aqui hoje e também focar com vocês o quê? Quando a gente pensa na creche, a gente está até aqui, ó, a gente está focando nos bebês de 0 a 1 ano e 6 meses e nas crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Por quê? Porque quando é pré-escola, já é o quê? 4 em diante. Então, assim, nesse momento eu quero fazê-los pensarem nessa organização, tá? Estou aqui para ouvir vocês. Podem falar tudo, podem reclamar, perguntar, e é isso. Adriana, Oi, Polly. quando você botou ali crianças bem pequenas, de Vou voltar lá. 1 a 7 meses a 3 anos, a nossa realidade aqui das escolas públicas Sim. não tem ainda esse 1 ano, 7 meses, que eu tenha visto. Só de 3 para cima. Aí ele junta a criança bem pequena com crianças pequenas do maternal 1, 2 e junto o pré também? Não, Polly, não. Isso aqui, preste atenção. Esses 3 blocos, claro que a gente sabe, né? Pelo que a gente já estuda e tal, que existe a creche e a pré-escola. O foco da nossa disciplina é sempre a creche, mas eu sempre faço um panorama com vocês de educação infantil. Ele apenas nos esclarece e nos mostra uma distribuição dos objetivos gerais de acordo com a idade da criança, mas não está juntando na escola não, entendeu? É porque, por exemplo, tem objetivos aqui que eles vão atender tanto a criança novinha, que já está lá na educação integral e que chega lá muito cedo na escola, como a criança de 3 anos, por exemplo. Entendeu, Poliana? Eu não estou dizendo que na escola essas crianças ficarão juntas, não. O que eu estou dizendo é que os objetivos eles são apresentados de acordo com a faixa etária da criança. A BNCC na educação infantil, ela não fez assim, por exemplo, maternal 1, objetivo tal. Pré 1, não. Ela pegou as idades. Então, cabe ao professor que dá aula ou para bebê, ou para criança bem pequena, ou para criança pequena, ficar atento. Meu aluno, né, a maioria da minha turma ali, qual é a faixa etária? A maioria está dentro ali de 2 e 3 anos. Então, quando eu for colocar os objetivos gerais, eu vou focar na coluna do meio. Entendeu, Polly? Entendi. Isso aí serve mais para os professores se planejar, né? Isso. É isso. É para planejamento. Por isso que eu trouxe hoje, porque a gente hoje não está falando de planejamento. Sim. Então, aí eu resolvi trazer esse pedaço que eu não havia trazido anterior a P1. Entendi. Entendeu? Entendi perfeitamente. Obrigada. Nada, amor. Quem mais, gente? Ah, é? Tudo bem. Vou interromper a tela e vou começar a chamar pelo nome. Deixa comigo.
Fazer igual criança. Ai, meu Deus. Vamos ver quem está aqui. Juliana, Juliana, o que você está achando da aula, Juliana? Ju, você está aí? Luci? Foi merendar, professora, já volto. Professora, acho que Lucy, não sei, mas ela tinha comentado lá pelo bate-papo. Agora não tá. Professora, eu tô aqui, tá? Eu só não respondi porque o microfone estava desligado. Sim, tá bom, tá bom, tá bom. Luci colocou que quem trabalha com autistas necessita sempre de rotina. Eu já tinha comentado essa fala dela, né? Eu tinha visto isso também. Isso. Aline quer falar, Aline? Márcia quer falar, Vanessa também tá quietinha. Fernanda fala alguma coisa? Tô aqui prestando atenção, professora. Ah, a professora Lucy falou que ela não tem som, acho que não tem microfone, né? Acho que ela não está conseguindo falar. Ah, tá joia, tá bom. Tudo bem, Luci, tudo bem. Também. Cavalcante está aí ainda, Cavalcante? Quer perguntar alguma coisa? Vânia, Jamile, Rosiane? Estou aqui. Oi, Vânia. Estou aqui prestando atenção. Ô, Vânia, você atualmente está em sala? Não, Não, né, Vânia? no CIEP eu sou articuladora pedagógica. Ih, então estamos falando com um planejamento em pessoa. Ô, Vânia, como é que é esse processo de fazer essa mediação, Vânia? Eu atendo muito pai de aluno e aluno de atestado médico, Entendi. que ele é amparado. Entendi. Mas você consegue fazer algum gancho com o professor também ou não? São trabalhos isolados. Não, tem outros articuladores. Aí cada um fica com uma parte. Ah, então é bom isso, né, Vânia? É. Muito bom. Conta pra gente aqui, quando você estava em sala de aula, seus planejamentos eram reformulados, Vânia? Me conta aí. Eram. Tinha um caderninho de planos. A gente planejava em equipe uma vez por semana. Tinha as reuniões pedagógicas. E às Tudo vezes... Pode falar, pode seguindo falar. a linha do CIEP, né? Claro, claro. Você está falando em CIEP, essa mesma, uma aula, foi com a outra turma, foi com a outra turma, falando de planejamento, de outras ações e ideias que a gente tem. Aí uma aluna falou assim, se a ideia do CIEP fosse para frente, né, Vânia? Pois é. Ai, meu Enquanto a Deus. criança estava na escola, não estaria na rua, né? Ai, nem fala, sabe? Isso aí é uma discussão para horas, porque eu penso tanto, a comunidade que eu atendo ali no Arsenal, que eu trabalho, não sei se vocês sabem, é CIEP Anjo. Eu tô ali há muitos anos já. E a gente tem, assim, alunos paupérrimos, sabe? Do morro, enfim. Mas a gente vê, e eu fico sempre, todas as vezes que acontece um problema maior, eu fico pensando, se a ideia do integral fosse para frente, eles chegassem em casa exaustos, sabe? De não chegar em casa para comer alguma coisa e cair na cama, porque a ideia era essa, né? A criança envolvida em várias atividades. Em tudo. Ai, meu Deus. E Enfim. ainda tinha o pai social, né? Para a criança que não tinha casa. É verdade, gente, é verdade. Chego a me arrepiar. Poxa, isso aí, se a gente conseguisse, mas enfim. Ficou aí o CIEP já passou por tantas mudanças. E eu nem sei, mas enfim. Alguém mais quer falar, gente? Cavalcante, quer perguntar alguma coisa? Rosiane, Cláudia Márcia. Verônica. Cadê Verônica, gente?
Ju, que tá com o filhão lá, né, Ju? Juliana, você faz rotina com seu filho? Se eu faço rotina, Isso, organiza assim o dia dele, que consegue ou tá em processo ainda, tá em tentativas? eu tento, mas nem sempre é possível. Entendi. Aceita fazer, ele não aceita. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você não quiser responder agora, a gente pode conversar depois. Você continuou investigando ele porque veio essa pandemia? Sim, sim. Chegou a alguma conclusão, Ju? Então, eu havia mudado o médico dele, porque eu queria uma segunda opinião. O médico me falou a mesma coisa. Só que, como era a primeira consulta com esse segundo médico, ele disse que era para esperar um pouco, para ir observando, né? Acabou que ele foi demitido, aí continuou que ele já tá, que o Miguel já estava indo, o mesmo médico de antes. Aí ele me falou a mesma coisa também. Aí eu falei, né, sobre Miguel, sobre as evoluções dele. Ele disse que estava indo bem e que continuaria acompanhando, né? Entendi. Tem qualquer coisa que você precisar, estou à disposição, viu? Tá bom. Aí a última consulta dele foi em abril, agora eu vou aguardar a próxima. Entendi. Ele ainda não emitiu não fechou nenhum laudo, né? Ele está investigando, está acompanhando, não é isso? Sim. Esses dias você estava na aula, seu filho apareceu, ele é lindo, gente. Parabéns, Deus abençoe muito. Sim, ele tá tendo evolução. Pequena, né? Mas já é para mim já é bastante, para mim já é muito grande. Claro. Já tá falando. Já tá o quê? Falando algumas coisas que ele não falava. As vogais ele já sabe. Ah, que legal. Falar. O A, E, I, O, U ele fala direitinho. Aí ele começou A, B, C, D. Aí depois passa pro S, aí para aí. É assim mesmo. Depois vai dar tudo certo. É uma pergunta apenas porque eu me lembro. Se eu não estou enganada, uma das nossas últimas aulas foi quando ficamos eu, você e Vânia na sala. No final, tenho quase certeza. Aula presencial, acho que foi. Mas enfim, gente. Pode perguntar quando quiser. Oi? Não tem problema não, pode perguntar quando quiser. É carinho mesmo, a gente quer, né, saber. Gente, mais alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer falar? Vocês estão tão quietinhos, eu estou até preocupada, gente. Eu gosto quando vocês falam bastante. E eu me preocupo se isso é uma ansiedade, é um cansaço da semana também, porque quinta-feira vocês tiveram aula segunda, terça e quarta. Mas, ó, estou à disposição de vocês, tá? O fórum tá lá com um recadinho sobre as nossas datas, se vocês não entenderem, dá um pulinho lá depois para ver. Eu acredito que a gente está bem organizado e que tudo vai fluir da melhor maneira possível. Mas se mesmo assim quiserem me mandar alguma pergunta no privado, como sempre mandam, não tem problema nenhum. Eu estou aqui para responder vocês, tá? Ok, Dayana, isso é para deixar a professora com mais fome ainda. Professora. Oi, Jéssica. Fala, minha linda. Essa semana de provas, nossa, no caso, a semana que vem, né? Aí, no cronograma, a gente termina a prova e dá uma pausa? Não, olha só. Não, peraí, pausa de quê? Peraí. Pausa de quê? Uma pausa para outro período. Ah, sim, olha só. Pelo que eu estou entendendo, vai haver um intervalo, mas não é agora não. Porque eu não estou com o calendário agora aqui, mas assim, pelo que eu entendi, porque pensa só, a gente vai ter um período aí que vocês vão fazer a prova. Vamos lá, né, Jéssica? Claro, quem fez P1 já está garantido, que já olhou no TOTS, viu lá que já está lá. Vai fazer a P2. Vocês são
como se diz, atento o suficiente para já saber lá na frente como é que vai dar o rendimento de vocês. Sim, né? Mas a gente tem aquele período aí que a gente vai dando aula com foco nas dúvidas, com foco na reposição de alguma coisa que vocês não tenham entendido. Por isso que eu estou falando que já não vai ser agora, porque pensa, a gente ainda está iniciando a P2, né? Então acredito que vai ser um pouquinho mais para frente, entendeu? Entendi. Bom, mas aí eu já marquei com vocês a data do trabalho, tudo certo. O que mais vocês querem saber de mim? Professora, Oi? Verônica. Oi, Verônica. A aula 11 e 14 que está no AVA são textos, né? Não é slide, né? Olha só, isso aí, vamos lá. A aula, não sei agora, peraí. Não, eu acho que a aula, fala aí o tema de novo, já guardei aqui, peraí. Vamos lá. Aula 11 é adaptação à creche. Isso. E a 14 é a organização e funcionamento da creche. Isso. Mas semana que vem eu vou fazer uma revisão com vocês. Entendi. E aí eu vou trazer para vocês os pontos principais. Mas aí eu volto naquela fala. O que não quer dizer que vocês não vão ler os capítulos, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque, sim, a revisão é para dar um direcionamento. Mas se vocês... Olha só o que eu já fiz com vocês. Eu foquei em alguns capítulos. Ponto. Então, vocês têm por obrigação de fazer a leitura do capítulo, que aí vocês já ficam familiarizados. Caindo uma pergunta ali para emitir a opinião de vocês, vocês já sabem aonde ir, entendeu? E tá bem tranquilo, vou fazer a revisão com vocês para ajudar. Então, assim, se for só... Verônica, se na pasta tiver o capítulo do livro da Gilda, mas a nossa aula tá gravada, certo? Sim, isso. Então, mas com certeza, além do capítulo, deve ter algum texto. Se não tiver, na própria aula gravada, vocês vão pegando os pontos principais. Sim, entendi. Entendeu? E só tem texto. Tá, lá tudo só bem. tem texto. Tudo bem. Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer a revisão na semana que vem. Então, isso também vai ajudar vocês. Tá bom assim? Tá ótimo, professora. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, meus amores? Ou é só isso mesmo? É só cansaço? Então, vou deixar vocês com o meu boa noite. Deixa eu printar aqui. Quem pode mostrar o rostinho? Ó, gente, vocês param com isso também, porque eu tô aqui. Ainda bem que vocês não conseguem ver a raiz do meu cabelo, que tá cheio de cabelo branco. Porque eu nem pintei de novo. Tô cheio de cabelo branco e fica aparecendo pra foto. Não, aparece aí um pouquinho. Ih, Polly, hoje tá mais claro o seu fundo aí, olha. É porque eu liguei o celular, ó. Arrasou, gente. Ô, professora. Oi. Rapidinho. Só para tirar uma dúvida. Quem for fazer videoaula não precisa entregar nada, senhora, né? Plano de aula, nada, né? Nada. Tá bom. Obrigada. Dayana, eu li seus pensamentos agora. Eu li. Como quem diz, nossa, é uma tentação. Eu não queria fazer o vídeo, eu queria escrever, porque eu não sou boa para vídeo. Mas pensando que eu não vou ter que entregar, eu acho que eu vou fazer. Não, é que o meu grupo tá pensando em fazer o videoaula, por isso que eu perguntei. Só para brincar com você. Deixa eu printar aqui, gente. Pode? Rosiane, cadê você? Patrícia? Ô, Cavalcante, cadê você, Cavalcante? Professora, vou botar minha carinha hoje não. Vai não? Então tudo bem. Cansada. Tá bom. Pamela, Gabi, lá vai, hein? Gabi também. Deixa a Gabi comigo, eu tô de olho em Gabi. Já foi, viu? Rapidinho. Gente, Marta tá dormindo?
Realmente, ela está muito quieta hoje. Ai, Poliana, Não, ela está deitada. Literalmente. Márcia, querida, levanta. Ó, Poli, dedurando Márcia, Poli. peraí, gente. Espera um pouquinho, só um instantinho. Só um instantinho, não saiam daí. Então, meninos, como o conteúdo está fechado, eu vou encerrar a gravação, ok? Ai, ai. Peraí.